Que a graça, o amor e a misericórdia de Jesus alcance a sua vida hoje. Enquanto nós estamos nesse nosso tempo devocional, estudo da palavra do Senhor, meditação nela, que o Espírito Santo de Deus alcance o seu coração e traga novidade para a sua vida. A palavra de Deus, ela tem um poder transformador. E é isso que ela vai fazer conosco aqui hoje. Ela vai falar no nosso coração e nos ensinar verdades eternas que nós precisamos tanto. Eu quero hoje fazer uma pergunta a você e gostaria que você meditasse nela e pensasse nela. Qual é o maior desafio da sua vida? Qual é aquele grande desafio que você tem a ser batalhado e vencido? Você deve ter algum, porque nós não podemos passar por essa existência sem ter alguns desafios a serem vencidos. Para quem tem filhos, eu penso que o maior desafio de todos é a arte da criação e educação dos filhos. Hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre isso. O grande público que me acompanha é um público que tem filhos em idades diferentes. E essa convivência com os filhos é uma arte a ser aprendida. Por mais que amemos os nossos filhos, nós devemos ter ou temos algumas dificuldades relacionais, algumas dificuldades em lidar com as diferenças e com as diferentes faixas etárias. Portanto, hoje eu gostaria muito que você, numa profunda dependência de Deus, falasse com o Senhor e pedisse: Senhor, me ajude a vencer esse desafio, me ajude a criar os meus filhos e que eu tenha alegria com a vida e com a presença deles. Essa diferença na convivência com os filhos, conforme as idades, é algo que nós precisamos aprender à luz da palavra do Senhor. Nós vivemos tempos bem difíceis, mas eu quero perguntar a você, qual o tempo que não foi difícil? O tempo da minha mãe foi, da minha avó foi, e agora é o nosso. O nosso tempo não é fácil mesmo, e nós temos que concordar com isso. Nós temos duas grandes perguntas em relação a filhos. A primeira é: eu quero ter filhos? Eu quero dizer para você que, se não for um motivo muito justo e para a glória de Deus, você deve ter filhos se você é uma pessoa casada, se você é uma pessoa que constitui uma família. A palavra de Deus nos diz, olha só o que diz lá no Salmo 127. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Os tempos mudaram, a história mudou, mas permanece essa questão de ter filhos como herança do Senhor, como uma bênção que o Senhor gera e traz para a nossa vida. Agora, o segundo questionamento diz respeito a como gerir, como educar, como criar esses filhos. Eu penso que nisso consiste a nossa maior dificuldade. A nossa pretensão aqui hoje não é criar regras de criação de filho. Cada um tem lá a sua família, seu jeito de gerir a sua família, de criar os seus filhos. Então eu não quero aqui falar com vocês a respeito de regras de educação de filhos, mas eu quero falar a respeito de princípios. E os princípios estão aqui na palavra de Deus e eles são norteadores para a nossa vida. Os filhos, no contexto do Antigo Testamento, eram considerados uma dádiva, um presente de Deus. Você pode ver muitas histórias ali de mulheres que eram estéreis e queriam muito ter filhos. Era uma bênção para o contexto familiar e tornava aquela mulher mais digna, mais aceitável diante da sociedade. No Novo Testamento, nós vemos que os filhos e principalmente as crianças eram alvo especial do ministério de Jesus. Por que isso se dava? Porque as crianças eram muito desprezadas no contexto do Novo Testamento. Estão vendo aí a dinâmica da história? E nesse contexto histórico aqui, nós podemos perceber que o mundo passou por significativas mudanças.
E nós temos que aprender a lidar com as mudanças sociológicas da família. A família, ela tem um padrão bíblico. Agora, a dinâmica, o andar da carruagem da família, ela sofre mudanças muito significativas que nós precisamos estudá-las, entendê-las e aplicar nessa família os princípios da palavra do Senhor. Os filhos de indesejados numa época histórica difícil, como foi na Idade Média, ninguém queria ter filho num tempo tão conturbado, tão difícil daquele. Agora, os filhos passaram a ser uma pérola, os príncipes e princesas da família. Nós sempre estamos polarizando as coisas, não é? E nós precisamos ter muita cautela e cuidado com isso. Veja só. Vamos lembrar aqui de um contexto histórico familiar, quem sabe, aí dos seus pais ou dos seus avós. O pai saía para trabalhar e a mãe fazia frango. Não tinha esses frangos cortados e fragmentados. Você comprava um frango inteiro e fazia aquele frango e pronto, acabou. E a mãe avisava logo para o menino: olha, meu filho, você não coma a coxa do frango e nem o peito do frango, porque isso é reservado para o seu pai, porque ele foi para o trabalho e ele vai voltar e precisa de um alimento com mais sustância. Não era isso que acontecia? Pois bem, o tempo passou. E agora a palavra da mãe, ela é destinada ao pai. Ela diz o seguinte: o marido, come aí essa parte que tem osso, porque as crianças aqui de casa não comem frango com osso, não é? Já pensou como que o mundo muda? Eu fiquei nessa geração sanduíche aí, que vivi comendo carne de osso, né? Porque na minha época a carne era deixada para o pai, na época que eu era criança. Agora tem que ser deixado para as crianças. Que coisa, né? Você deve fazer parte dessa geração aí, que nem eu também faço. Mas isso mostra uma mudança no contexto, na educação e na gestão de filhos. Eu tenho estado bastante preocupada porque eu vejo hoje que as crianças e adolescentes, elas ganharam uma dignidade perigosa. Por quê? Porque elas não foram ensinadas a respeito de que existe autoridade sobre a vida delas. E elas assumem uma autoridade que não é delas, elas não têm competência, não têm autonomia, elas não têm maturidade para gerir. Então, nós precisamos entrar aqui num acordo daquilo que a palavra de Deus diz e precisamos prestar atenção a fim de não estarmos desprezando os filhos e nem dando a eles uma dignidade que não é deles, dando a eles uma autoridade que eles ainda não têm suficiência para gerir. Eu quero citar aqui 3 exemplos da palavra de Deus, 3 histórias da palavra de Deus. 2 delas são histórias verídicas, a outra é uma história do imaginário, daquilo que Jesus contou, para falar sobre como gerir e como conviver com filhos nas suas mais diversas idades. A primeira história que eu quero lembrar aqui, o primeiro exemplo bíblico, diz respeito a Jacó. Quando Jacó estava voltando para a terra da promessa, e ele encontra com Esaú. Foi um momento lindo na vida do contexto familiar ali, e Esaú então chama o seu irmão, fala: vamos juntos aqui, vamos caminhar juntos, nós temos muita história, nós temos muita coisa para contar. Então Jacó fala uma coisa interessante. Jacó era uma figura interessante. Ele disse: olha, você pode ir na frente com os seus empregados, com o seu povo, e eu vou aqui no passo dos meninos. Ah, queridos, eu gosto muito dessa expressão bíblica, ir no passo dos meninos. Quem tem criança pequena precisa andar no passo das crianças. É preciso caminhar junto, e você sabe que isso demanda tempo. A palavra-chave aqui para essa convivência é tempo.
Não adianta você querer andar fora desse tempo das crianças e fora do passo deles. Você vai sofrer e eles também. Então, quando você pensar em conviver com criança, você vai pensar nessa questão. Eu preciso tirar esse tempo para caminhar junto com eles. Eu sei que você deve ter um trabalho proeminente, você deve ter muita coisa para fazer, mas se você tem criança pequena, precisa andar no passo dessas crianças. Os adolescentes, lembra daquela história de Abraão indo adorar ao Senhor? O Senhor disse, olha, vai lá no monte me adorar e você vai levar Isaac e você vai me oferecer Isaac ali em sacrifício. Eu acho que essa é uma das histórias mais difíceis da palavra de Deus. Mas Isaac foi com Abraão, pai velho, e Abraão deu a ele responsabilidade. Falou, agora você leva a lenha, você vai me ajudar aqui a carregar, né? E nós vamos adorar ao Senhor. Mal sabendo Isaac do que ia acontecer ali. Mas ele foi junto com seu pai. Ele caminhou junto com seu pai. Você sabe o que pai precisa fazer? Ele precisa ter sensibilidade com o adolescente e dar a eles responsabilidade. Adolescente não foi feito só para comer, dormir e passear. Não, eles precisam ter responsabilidade. Quando você dá a eles responsabilidades, dá a eles um senso de dignidade e de importância. Foi isso que Abraão fez com seu filho aqui, é isso que você deve fazer com o seu, sem dúvida nenhuma. Mas a palavra de Deus também fala de uma história que Jesus contou, e essa é a conhecida história do filho pródigo, o filho adulto, que chega para o pai e diz o seguinte, pai, eu quero aquilo que me pertence. Eu não sei o que pertencia àquele moço ainda, porque o pai estava vivo, né? Então ele ainda não tinha um direito à herança. Essa é uma história que Jesus contou e não tem essa temática aqui como princípio que eu quero destacar com vocês dentro da história. O que aquele pai fez do filho jovem, do filho mais adulto? Ele não discutiu com ele, deu para ele o que era a parte que ele tinha exigido e deixou ele ir. Sabe o que é isso? Independência. Não adianta você querer segurar o seu filho adulto e gerir a vida dele. O que você tem que fazer é ficar na mais profunda dependência de que Deus é aquele que age, aquele que opera, aquele que faz aquilo que nós não damos conta de fazer de jeito nenhum. E se você tem dificuldade de gerir os seus filhos pequenos, os seus filhos adolescentes, os seus filhos adultos, não é? É preciso esperar que Deus faça um milagre em todas essas fases. É preciso esperar que Deus haja e Ele vai agir para a honra e glória do seu nome. O que nós temos que fazer é dar a nós mesmos a resposta que Abraão deu ao seu filho. Deus proverá para si o cordeiro. É isso que Deus faz. Deus sempre provê, Deus sempre nos abençoa e Deus sempre nos ajuda nesse grande desafio, nessa grande tarefa que é criar e gerir e abençoar a vida dos nossos filhos. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe seus filhos, que Deus abençoe sua vida para que a sua família seja uma bênção nesse mundo de Deus.